Dom Pedro II, o segundo e último imperador do Brasil, foi uma figura singular não apenas pela sua liderança política, mas também por sua erudição e paixão por línguas estrangeiras. Nascido em 1825 e coroado imperador do Brasil ainda criança, Pedro de Alcântara, João Carlos Leopoldo Salvador Bibiano, Francisco Xavier de Paula Leocádio Miguel Gabriel Rafael Gonzaga de Bragança e Bourbon, mais conhecido como Dom Pedro II, dedicou grande parte de sua vida ao estudo de idiomas, tornando-se um dos maiores poliglotas de sua época. Desde muito jovem, Dom Pedro II teve uma educação rigorosa. Aos 5 anos já começava a ser preparado para assumir o trono, após a abdicação precoce de seu pai, Dom Pedro I. Educado por alguns dos mais cultos homens do império, o imperador desenvolveu um gosto particular pelas letras e pelas línguas. O idioma era, para ele, uma ponte para a cultura, a ciência e o diálogo entre os povos. Dom Pedro II dominava fluentemente pelo menos 6 línguas modernas: português, que era sua língua nativa, o francês, inglês ou alemão, que era a língua de sua mãe, italiano, língua de sua esposa, e o espanhol. Além dessas, tinha domínio funcional ou avançado de latim, grego clássico, hebraico, árabe, tupi antigo, sânscrito e até mesmo de línguas orientais e eslavas, como russo e chinês. Mas o mais impressionante era que ele não apenas falava essas línguas, como também as lia, escrevia e traduzia. Seu domínio dos idiomas era completo e profundo, resultado de uma dedicação constante. Era comum que se correspondesse com estudiosos do mundo inteiro nos idiomas originais, o que causava admiração nos meios científicos e culturais da Europa e das Américas. Dom Pedro II como tradutor. Pouco conhecido do grande público, o trabalho de Dom Pedro II como tradutor revela sua profundidade intelectual. Ele se dedicou à tradução de textos clássicos e contemporâneos, especialmente do francês, alemão, grego, latim, hebraico e árabe para o português. Pesquisas recentes, como o estudo de Júlio Gerra e Thaís Flores Nogueira Diniz, revelam que o imperador usava a tradução como uma forma de mediação entre culturas. Suas traduções iam de poemas gregos antigos a passagens bíblicas em hebraico, além de textos científicos em alemão. Ele não traduzia por vaidade, mas como exercício filosófico, educativo e político, um gesto que reforçava seu papel como erudito cosmopolita e líder esclarecido. A tradução era, para ele, uma forma de compreender o mundo e ao mesmo tempo reinterpretar esse mundo sob a ótica brasileira. Era também um símbolo de tolerância, escuta e respeito ao outro. A tradução como filosofia e diplomacia. Para Dom Pedro II, traduzir era um ato de erudição e também de diplomacia cultural. Em vez de impor uma visão, ele buscava dialogar com o pensamento de outros povos. Sua biblioteca pessoal, com mais de 60 mil volumes, continha obras em diversas línguas, e ele mesmo fazia anotações e comparações linguísticas em várias delas. Tradução, nesse contexto, era uma prática cotidiana e filosófica. Seus diários e manuscritos mostram como ele lia textos em línguas originais, fazia versões comparativas e até elaborava traduções parciais com observações sobre o vocabulário e a sintaxe de cada língua. Era uma mente que via nos idiomas não uma barreira, mas um campo fértil de ideias. Tradução e espiritualidade. Outro ponto fascinante da vida intelectual do imperador era seu estudo da Bíblia no hebraico original. Ele não se contentava com traduções indireta, aprendeu hebraico para acessar as escrituras sem intermediários. Essa prática revelava uma espiritualidade crítica e intelectualizada. Ele também tinha interesse pelo sânscrito, pelos textos do Alcorão em árabe, e até por mitologias indígenas brasileiras, como evidenciado por seu estudo do tupi antigo. Essa diversidade linguística revelava uma postura de profundo respeito pelas culturas do mundo, muito antes de se falar em multiculturalismo. O estudo entre línguas e culturas propõe que a figura de Dom Pedro II como tradutor representa algo maior do que apenas um intelectual culto. Ele era um mediador entre civilizações. Num Brasil ainda escravocrata e desigual, o imperador tentava, por meio do conhecimento e das línguas, mostrar que o país podia dialogar de igual para igual com as grandes nações. Traduzir, para ele, era mais que transferir palavras, era abrir o Brasil ao mundo e trazer o mundo para o Brasil. Se você também é apaixonado por idiomas, história e cultura, inscreva-se agora no canal Poliglossa. Aqui você encontra conteúdos únicos sobre o fascinante mundo das línguas, com histórias surpreendentes como a do imperador poliglota Dom Pedro II.